Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom dia aí para vocês, né? Para quem está assistindo no colégio, essa sexta-feira. Ou boa tarde, boa noite para quem vai assistir posteriormente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo na paz? Por aqui está tudo bem, saudade aí de todo mundo, né? Estamos na reta final do nosso curso e espero que vocês e as famílias de vocês estejam bem, né? Nós estamos ainda por um momento de muita atenção, não é mesmo? Bom, antes de começar a aula, o tema, eu quero lembrar a vocês que nós temos 10 dias para a entrega do podcast. Tá? A gente deve entregar o podcast na segunda-feira, dia 30 de novembro. E aí eu recebi alguns e-mails aqui, né? Vocês já devem ter dado uma olhada nas respostas. Em relação à mudança de algumas pessoas do grupo e também um pedido de orientação. Tá? Também queria dar uma sugestão para dois grupos. Os grupos que estão trabalhando as questões raciais e as questões acerca do feminismo, da participação das mulheres nos esportes. Eu tenho algumas pessoas que toparam participar, são especialistas aí na área, e que vocês poderiam entrar em contato com essas pessoas para um depoimento para ser inserido aí no podcast. Eu acho que isso enriquece o podcast. Beleza? Para a galera que vai trabalhar a questão da uberização e a questão do combate à fome, tal, também pode entrar em contato comigo, que a gente tem algumas referências que podem ser utilizadas. Beleza? No mais, não escolheram ainda o episódio de número 1, a questão das ODS da ONU. E eu acho que ainda tem gente aí que está sem grupo. Então a gente precisa resolver isso o mais rápido possível para que a galera não fique sem nota. Lembrando que vai valer como P1, tá? E quem não fez, eu infelizmente vou ter que dar 0, e aí vai somar com a P2, que vai ser a nossa prova lá no dia 30, tá? E aí essa prova do dia 30, mesmo que você tire 10, vai dividir aí o 10 com a nota da P1, e aí infelizmente vai ter um impacto muito negativo, né? Então, por favor, quem estiver sem grupo, ou se tiver um grupo de pessoas aí que esteja interessado em fazer o episódio número 1, só falta esse. Eu acho que seria muito importante aí para a gente concluir esse nosso trabalho. Tenho certeza que vai ficar muito bonito. Beleza? Então é o seguinte, ó, vamos começar a aula de hoje, e é a parte final da nossa apostila. E eu vou fazer o seguinte, como a gente ainda tem aula na semana que vem, nós temos aula no dia 27, que me parece que é a última aula de regular, né? Porque as provas vão até o dia 30, eu preciso conversar com o Marcelo, porque depois, no dia 4 de dezembro, eu acho que a gente já deve tratar de coisas da recuperação. Então, eu preciso terminar até a semana que vem o nosso conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa aula, as aulas 47 e 48, e eu as dividi em duas partes, porque é um tema muito interessante. Uma parte eu dou hoje e a outra parte eu faço na semana que vem. Tá? Aqui nós vamos falar de arte e indústria, né, em Adorno e Benjamin. Eu vou trabalhar a parte do Adorno, e aí na semana que vem a gente trabalha a parte do Benjamin e faz os exercícios. Beleza? Eu vou deixar, inclusive, só um exercício de tarefa, e eu acho que eu não vou fazer os exercícios na aula de hoje, vou deixar para fazer na aula que vem. Tá? E aí, na aula que vem a gente, inclusive, decide a matéria da nossa prova. Combinado? Então é o seguinte, galera. Quando a gente analisa essa questão, vocês viram aí que o tema
da aula de arte e técnica, arte e indústria, tá? Tudo começa com uma análise aqui nessa discussão sobre qual é o papel da arte. Então vamos ver aqui, ó. Tente enumerar as atividades às quais você se dedica no seu tempo livre, né? O que a gente faz no tempo livre, né? Por exemplo, no meu tempo livre, o que eu tenho mais feito? Bom, ficado com a minha família, com a minha filha e com a minha esposa, com os meus pais, tá? Eu gosto também de assistir filmes, séries, como vocês devem gostar também, né? E muita leitura, acabo lendo bastante. Compare-os com os seus colegas e de pessoas mais velhas de sua família. Compare também com o tipo de lazer que havia quando você era mais novo. Quando eu era mais novo, no caso, eu jogava muito futebol. Praticava muito esporte, mas principalmente o futebol. E eu também saía bastante. Tá? Lembre em que momentos da sua vida surgiu a prática do lazer? Bom, com certeza quando eu era criança. Tá? Morava lá na Boa Vista, a gente brincava demais. Tá? Foi uma infância muito gostosa, que hoje eu tenho também propiciar para minha filha. Aliás, o que você entende por lazer? Já pensou em que sentido ele reflete na sua vida, nas suas concepções de mundo, na sua liberdade? Eu entendo que o lazer está relacionado ao nosso tempo livre. Quer dizer que o lazer está fora do tempo do trabalho. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando, então, naturalmente, eu não tenho um tempo livre para que eu possa gozar da melhor maneira, da maneira que eu quiser, dentro das minhas possibilidades de liberdade. Né? O lazer, para mim, está muito associado ao ócio e ao ócio criativo. Tá? Então, na ociosidade, eu posso escolher o que eu vou fazer. E dentro dessas escolhas, tá? Ou eu posso ficar sem fazer nada, ou eu posso criar, ou eu posso simplesmente curtir de alguma maneira. Então, vamos observar a imagem aqui. Aparentemente, a pintura do artista franco-polonês, Roman Opalka, não passa de uma mancha acinzentada. Parece realmente uma mancha. Porém, se observarmos de perto, veremos o seguinte. Olha que interessante. 853.995, 853.997, vai passando. Tá? Detalhe de 1965 barra no centésimo, milésimo, não estou conseguindo enxergar aqui direito. Medindo no metro 96 por metro 35, o trabalho apresenta uma sequência de algarismos e é apenas uma das centenas de telas com o mesmo tipo pintadas por Opalka desde 1965. A série de trabalhos se iniciou com a inscrição número 1 e terminou com o último algarismo pintado pelo artista de sua morte. Tá? 5.607.249. Sim, cada uma dessas telas é o detalhe de uma obra aparentemente infinita. O que o artista pretende com isso? Sua opinião, o trabalho de Opalka, assim como boa parte da produção contemporânea, pode ser considerado arte? Bom, o que eu acho que ele quer pretender com isso? Ele quer mostrar o tempo. Tá? Ele está contando aí um tempo e um tempo relacionado ao que nós fazemos, o que nós podemos aproveitar desse tempo ou não. Se nós estamos presos a um tempo de trabalho, ou nós estamos perdendo algum tempo, digamos assim, ou voltando demais para um tempo de trabalho, e aí naturalmente você não tem lazer, e aí você não tem tempo com família, com amigos. Tá? E aí, pensando na arte contemporânea, a resposta é sim, né? Com certeza ele pode ser visto, pode e deve ser visto como uma representação de uma obra de arte. Então, é natural que dentro dessas discussões a gente esteja aí falando sobre os aspectos de tempo industrial com produção artística, tá? O que nós somos dentro desse tempo controlado por uma indústria. Eu acho que é essa discussão que a gente vai precisar ter nessa aula. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou fazer aqui para vocês uma inversão
na análise dessa aula por um motivo muito simples. Porque eu acredito que é muito mais fácil a gente começar pela análise do Adorno, tá? Que está no final aí da aula, que no caso são as páginas, na página 40, para que depois a gente analise arte em Mimesis e arte técnica para o Benjamin, tá bom? Só vou fazer uma inversão para que faça mais sentido a nossa análise. Como a gente está no final do curso, é natural que a apostila, tentando seguir uma cronologia, não necessariamente uma cronologia de temas, mas uma cronologia entre autores e escolas filosóficas, nós chegamos aí ao início do século XX, quando surgiu uma escola muito famosa, que foi a escola de Frankfurt. Tá? Como você deve saber, Frankfurt fica na Alemanha. Tá? Você deve ter visto isso na parte de história geral, com a Solange e com o Marcelo, que nessa época a Alemanha estava passando, na época que surgiu a escola de Frankfurt, a Alemanha estava vivendo uma república chamada de Weimar, né, sediada em Weimar, na Alemanha, uma república social-democrata, que era justamente aquele ato entre o Segundo Reich, que acaba na Primeira Guerra Mundial, e a ascensão do Terceiro Reich, que é o nazismo. Então, essa república ela vai justamente no final da Primeira Guerra Mundial, que é 18, tá, caiu o Segundo Reich, surge a República de Weimar, e até 1933, quando Hitler sobe ao poder. Tá? Os grandes filósofos dessa escola, eles fizeram parte desse Instituto para a Pesquisa Social, que foi simplesmente chamado de Escola de Frankfurt. Tá? Eles também ficaram conhecidos como autores de uma teoria crítica. Tá? Esse é um grande ponto. Essa teoria crítica, para eles criarem, você vai entender daqui a pouco o que quer dizer teoria crítica, ela possui uma grande inspiração onde? No marxismo. Então, ela vai se inspirar lá no Marx, no Engels, tá? E intérpretes de Marx e Engels, né? Vai dialogar com o Lukács, que a gente falou aqui numa aula anterior. Então, já é bem importante a gente perceber que esses caras têm uma inspiração, digamos, mais à esquerda. Quais foram os grandes nomes da escola de Frankfurt? Theodor Adorno, Max Horkheimer, esses escreveram juntos uma parte de suas obras. Walter Benjamin, Jürgen Habermas. Tá, existem outros, mas esses aqui são os que aparecem mais dentro das apostilas, dentro das teorias, dentro de ensino médio. Imaginem que, por serem filósofos de orientação marxista, dentro de uma Alemanha que daqui a pouco vai ver a ascensão do nazismo, em 1933. O que aconteceu com essa turma? Essa galera foi perseguida. Tá? Inclusive, Walter Benjamin era judeu. O Walter Benjamin teve um destino muito trágico. Ele vai fugir, né, das perseguições, ele vai para a fronteira da Espanha, ele não consegue sair dali, porque a fronteira estava fechada, estava fugindo ali do nazismo, e aí ele resolve se suicidar. Tá? Teve um fim aí muito doloroso. No caso de Adorno e Horkheimer, eles acabaram indo para os Estados Unidos, conseguiram desenvolver a escola de Frankfurt por lá, tá? Então, quer dizer que os frankfurtianos acabaram indo para Nova York. Nova York acabou sendo uma sede dos estudos da teoria crítica. Tá? Bom, a discussão inicial me parece uma questão atualíssima, que vale muito a reflexão aqui da nossa parte. Vocês vão perceber que o que eu vou colocar aqui para vocês é extremamente útil para uma redação. A gente consegue visualizar que argumentos, caso vocês queiram utilizar, se por um acaso vocês se identificarem com o pensamento desses autores, pode ser muito bem utilizado dentro de uma redação. Então, nós teremos que responder aqui as seguintes perguntas. Coloque-se ali, durante o período da ascensão do nazismo, depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Vendo uma grande corrida armamentista,
depois de ter assistido todo o horror do neocolonialismo na África e na Ásia, ou seja, você está vendo a humanidade caminhando em direção ao colapso, nós temos que responder duas perguntas que são fundamentais. Por que as promessas iluministas não foram cumpridas? Mas que promessas iluministas são essas, Vlad? Bom, Adorno e Horkheimer, que vocês estão vendo aqui, esses dois senhorzinhos aqui simpáticos, eles fazem um questionamento que me parece bem interessante. O iluminismo, que vocês estudaram lá da Revolução Francesa, ele prometia liberdade, igualdade, fraternidade, ele prometia o progresso para a humanidade. Tudo com base no quê? Na luz da razão. Nós, enquanto sujeitos nacionais, conseguiríamos construir uma humanidade muito mais fraterna, muito mais humana, muito mais livre, tá? Muito mais igualitária. Isso é o lema da Revolução Francesa. Tá? Liberté, égalité e fraternité. Beleza? Nós poderíamos pensar bastante nessa questão por meio de uma reflexão de Immanuel Kant, que foi um pensador que teve o primeiro momento da sua vida como iluminista, em que ele diz assim, olha, o iluminismo retirou o homem da menoridade, levando-o ao esclarecimento. Quer dizer que o iluminismo fez com que nós pudéssemos pensar por nós próprios, porque nós nos tornamos sujeitos racionais, autônomos, capazes de pensarmos por nós mesmos. Então, a gente não precisa mais de absolutismo, a gente não precisa mais de domínio religioso, nós somos completamente livres. E por isso vamos conseguir criar uma sociedade, como eu disse, muito mais fraterna, muito mais igual. Tá? Então, imagina que vivenciando toda a corrida armamentista, o horror produzido pela Primeira Guerra, pelo neocolonialismo na África e na Ásia, percebendo a crise que a Alemanha estava vivendo e depois já analisando o horror do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, as perguntas são: por que não se cumpriram as promessas iluministas de emancipação humana? Então, por que a humanidade não se emancipou, a humanidade não conseguiu ser, de fato, livre? Por que que 2 séculos depois do surgimento do iluminismo, nós ainda somos aprisionados por totalitarismo, por exemplo, tá? Por domínios religiosos? Quais as possibilidades de efetivação de uma sociedade racional com seres humanos autenticamente livres? Então, será que dá para a gente ser realmente livre? Tá? Será que nós, sujeitos nacionais, conseguimos ser de fato livres? Bom, essas perguntas, que me parecem muito interessantes, serão respondidas, tá, por esses autores nesse momento de grande reflexão em virtude da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. No próximo vídeo, eu te dou as respostas. Beleza? Até já!